O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a avaliação da prestação de contas dos partidos políticos de 2015. O entendimento foi de que pelo menos 10% do valor do fundo partidário foi gasto de forma questionável. Entre as despesas pagas com dinheiro público estão itens de luxo, festas, viagens sem justificativa e até honorários para réus da Operação Lava Jato. O fundo partidário é o nome popular dado ao Fundo de Assistência dos Partidos. Foi criado em 1965 e se mantém como uma das principais fontes de financiamento das siglas políticas. O fundo partidário tem previsão na Constituição Federal e na Lei de Organização dos Partidos Políticos. E o fundo partidário, diferentemente do fundo eleitoral, ele tem como finalidade a manutenção dos partidos, independentemente do período eleitoral. Ou seja, nos anos ímpares, onde nós não temos eleições, há o pagamento ininterrupto do fundo partidário, para que os partidos possam manter as suas funções e a manutenção das suas bandeiras ideológicas. Uma bandeira que custa caro. Em 2022, os recursos destinados ao fundo devem chegar a 5 bilhões e 700 milhões de reais. A campanha eleitoral mais cara já realizada na história. Além do aumento aprovado pelo Congresso no fim do ano, o fundão conta com um reforço no caixa desde 2018 de 1 bilhão e 700 milhões para compensar o fim do financiamento empresarial. Os recursos são fatiados de acordo com o tamanho das bancadas no Congresso. Quanto mais deputados eleitos, maior é a quantia. Só o PSL e o PT vão receber juntos cerca de 1 bilhão, mais que o total de outras 20 siglas. Mesmo que os partidos sejam obrigados a prestar contas sobre a aplicação do dinheiro todo ano, há um delay muito grande na análise das informações. Primeiro, porque esse montante de recursos só cresce, enquanto a estrutura para analisar e julgar o sistema continua a mesma. Assim, o Tribunal Superior Eleitoral acaba priorizando a análise apenas dos eleitos, deixando para depois aqueles que não venceram nas eleições. De acordo com a legislação, a Justiça Eleitoral tem 5 anos para fazer essa análise, senão ela perde o direito de julgar as contas. Isso já ocorreu em algumas ocasiões. E a Justiça Eleitoral acaba fazendo essas avaliações, essa auditoria nas contas dos partidos, quase sempre na boca de vencer esse prazo de 5 anos. Não corremos o risco de um caso, por exemplo, prescrever? Sim, e de fato já ocorreu em anos passados. E aí, de fato, nós não temos uma reparação dessa eventual ilicitude que você mencionou. As equipes da Justiça Eleitoral responsáveis por essa auditoria continuam basicamente as mesmas. Elas têm hoje muito mais do trabalho do que tinham no passado, em termos de volumes e montantes de recursos que elas têm de analisar, e também não houve investimentos significativos em tecnologia, o que, do nosso ponto de vista, poderia ser uma boa alternativa para fazer com que essas análises fossem mais automatizadas. Prova da morosidade na análise dos gastos do fundão é que somente agora o TSE divulgou que dos 811 milhões disponíveis para os partidos em 2015, mais de 76 milhões foram considerados irregulares. De cada R$10 recebidos pelos partidos, um foi gasto de forma questionável. Na época, 20 legendas tiveram as contas reprovadas, outras 13 aprovadas com ressalvas. Na lista de gastos irregulares aparece o PROS, aquisições como helicóptero e 2 aeronaves. O PT também não comprovou o uso de mais de 8 milhões, cerca de 500 mil usados para pagar a defesa de Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do partido no processo da Lava Jato. Em terceiro lugar no pódio de gastos, sem explicação, aparece o Patriotas. 50 mil foram apenas para comprar móveis de luxo na sede do partido, no interior de São Paulo.
Hoje, quando uma irregularidade é confirmada, os recursos devem ser devolvidos e voltam para o próprio fundo. A responsabilização dos envolvidos, no entanto, só ocorre se for dolosa, intencional. Para o presidente do Observatório Social do Brasil em Santa Catarina, cabe à sociedade cobrar transparência e acompanhar os gastos públicos. Nosso papel como cidadão é de fiscalização, como será aplicado esse dinheiro. E é muito importante entender que essa aplicação é lá na ponta, né? Como que nós, como cidadão eleitores, iremos receber as notícias e as informações referente a esses candidatos e a forma como eles estão usando esses valores. Muito importante que as pessoas olhem e observem para quem estão votando, para senador, para deputado, para vereador. Para os próximos anos, o que a gente tem que pensar? Quais são os desafios que a gente tem pela frente nesse contexto? Eu acho que a gente tem que pensar numa reforma eleitoral ampla. Um país onde existam 32 partidos, todos eles, ou a maioria deles, detentores do fundo partidário. Isso leva a uma complexidade no que diz respeito à aplicação das verbas públicas, isso leva a uma complexidade no que diz respeito ao controle dessas verbas públicas, e mais do que isso, não acho que existam tantos vieses ideológicos assim a ponto de haver a necessidade de existirem tantos partidos.